Boa tarde, pessoal, tudo bom? Bem-vindo ao canal Digital Assets, Alex Jongo falando aqui. Fazer um videozinho hoje, não muito focado no BTC, tá? Vou fazer mostrar o gráfico para vocês aqui, só para a gente trocar uma ideia do que a gente pode ter na semana aí. E acho que a gente vai ter uma semana um pouquinho mais lateral. Eu acredito até numa correção um pouquinho mais profunda. Deixa eu botar o gráfico aqui para a gente dar uma olhadinha. Já vou pedir um favorzinho para vocês aí. Quem Quem puder deixar o like aí, se inscrever no canal, agradeço aí pelo like. Se puder compartilhar, fazer um comentário, se tiver alguma dúvida, pode perguntar ali no próprio vídeo aí embaixo que eu vou tentar responder todas as perguntas aí. Voltando aqui pro gráfico. Esse aqui é o gráfico do BTC no diário. Já estava imaginando a gente fazer uma correçãozinha. A gente tinha uma LTB aqui, desculpa, uma LTA, que vinha desde aqui vinha desde esse fundo aqui. Aí a CLTA, ela foi rompida. Já estava esperando a gente ter esse rompimento aí. E o que que eu tô vendo na semana, já que a gente rompeu a CLTA e acredito que a gente não vai recuperar ela hoje, até porque o mercado financeiro tradicional, o S&P também tá com um pouquinho de falta de força aí para subir. Vou dar uma olhadinha. Esse aqui é o S&P, gráfico de 1 hora. Já até tá formando uma cunhazinha aqui. Pode ser que a gente rompa ela, mas já tá demonstrando bastante perda de força. A gente já tá com o estocástico aqui um pouquinho mais na parte aqui de sobrecompra. Provavelmente a gente vai ter um resfriamento desse estocástico. Eu acredito mais que a gente venha buscar o fundo aqui dessa cunha. Isso aqui é uma cunha baixista, tá? Uma cunha de baixa, que normalmente é um padrão altista. Mas ainda acredito que a gente vai vir fazer um retestezinho aqui nessa base aqui para depois ter um rompimento. Aí pode ser que a gente tenha uma reação aqui no gráfico do BTC, tá? Mas por enquanto aí no gráfico, tanto no gráfico diário como no gráfico de 1 hora, não vejo a gente recuperando essa LTA aqui. Vejo mais a gente fazendo um reteste nela e daqui um pouco vir liquidar esses fundos aqui em 111, 112, 111 mil dólares, até porque a gente está começando, eu estava dando uma olhadinha na liquidez, a gente está começando a gerar de novo liquidez abaixo desse fundo aqui, que é o que? O pessoal apostando em alta de novo, nosso fund rate está subindo, então provavelmente a gente vai subir mais um pouquinho, e amanhã ou até quarta-feira, provavelmente a gente vai vir liquidar esse pessoal aqui, a gente pode daqui um pouco vir buscar essa liquidez aqui no 110, 111. O que que eu não gostaria? O que que eu não gostaria seria a gente começar a trabalhar em níveis aqui mais baixo, nessa faixa de preço aqui de 108, ou de repente até abaixo desse fundinho, que estaria no 105. Caso a gente venha buscar essa faixa, a gente tem uma LTA que vem desde lá do nosso fundo majoritário, lá da faixa dos 20 e poucos mil, 20, 25 mil. Ela serviu de suporte aqui nesse momento. Quando a gente fez aquela busca de liquidez aqui, que a gente liquidou esse fundo e chegou a vir aqui na faixa de uns 74, a gente chegou a perder essa ETA aqui por uns 2 dias, mas a gente já recuperou, fazendo um candle de força bem expressivo, 2 dias depois. Tá? Isso aqui já demonstrou que a gente não iria romper para baixo essa LTA aqui. Recuperamos ela e agora a gente tá de novo perigando vir testar ela. Eu não gostaria de perder essa LTA. Caso a gente perca ela,
A gente vai ter que cuidar e ter muita atenção, porque o fundo que eu considero mais importante para daqui a um pouco a gente ter uma reversão no médio prazo seria esse fundo aqui, ó, dos 98. Eu não gostaria de ver o BTC perdendo esse fundo aqui e não recuperando no máximo no dia seguinte, até porque a gente já começaria a trabalhar no diário abaixo dessa média vermelha aqui, que é a nossa média de 200 períodos, tá? Mas, por enquanto, não adianta, a gente tem que ter paciência. Hã, vale a pena estar um pouco posicionado no mercado, não totalmente. Eu, com algumas posições que eu tinha, que estava com um pouquinho no lucro, um pouquinho no prejuízo, eu acabei aliviando a minha mão, saí de algumas posições que eu estava exposto e reduzi um pouquinho, justamente prevendo que a gente podia ter essa correção. Uma coisa que está ajudando as altcoins não sofrer tanto é a nossa dominância, tá? A dominância ainda está num movimento de baixa aqui, de queda. Não gostaria de ver ela. Deixa eu botar aqui, desculpa que eu não tô com. Não gostaria de ver essa nossa dominância ficando acima dessa média azulzinha aqui, que é a nossa média de 9 no diário. Isso aqui é a dominância do BTC. Gostaria de ver ela continuando aqui, digamos, a média de 9, principalmente conduzindo ela. A gente poderia vir fazer um teste na média 20 de 21? Poderia, tá? Mas não gostaria de ficar mais do que 1 ou 2 dias, como a gente fez aqui, ó. 2 dias, 3, já no terceiro a gente já começou a reverter aqui, no quarto fez um candle já rompendo para baixo. Isso aqui na verdade foi só um pullbackzinho. Então a gente poderia vir fazer um pullback, como fez aqui, só que de repente na média de 21, na média verde. Mas as altas ainda não sentiram muito justamente por causa disso aqui. No momento que vocês vê a dominância subindo aqui, a gente vai ver as altas sofrendo um pouquinho mais. Por isso que eu preferi sair um pouquinho do risco e acabei não me expondo tanto nesse momento aqui, esperar de repente uma correção e até melhorar um pouquinho o preço médio de algumas altcoins, tá? Uma coisa importante que eu queria mostrar para vocês, e aí não é referente ao preço do BTC, tá? Mas é referente à adoção. E eu estou fazendo um estudo, ainda não concluí ele, mas eu queria trazer só para vocês de início aqui um insight, um iniciozinho aqui mostrando que a gente nem começou ainda a ter a adoção mesmo do BTC pelo institucional, tá? E, o que eu vou mostrar aqui é a adoção do institucional através do ETF, tá? Não através do Bitcoin direto. Isso ainda estou indo atrás das informações, ver se eu consigo levantar todas as informações, carteiras, tudo. Hoje é muito fácil tu conseguir fazer o levantamento das principais empresas, né? Por exemplo, a MicroStrategy, e algumas outras a Bitwise e outras que é mais fácil tu ver e a gente verificar a quantidade de BTC que eles têm em carteira. Mas eu quero ver se eu consigo um dado um pouquinho mais refinado e a gente vê realmente todas as empresas, principalmente aquelas que têm que reportar ao mercado americano, o que elas têm de BTC e spot. Mas isso que eu vou mostrar para vocês aqui é o BTC comprado através dessas empresas, através do ETF, tá? Então, deixa eu só dar uma. Deixa eu tentar puxar aqui esse site aqui que vocês estão vendo, tá? Ele é chamado de 13F. Aqui eu consigo ver, consigo buscar. ah, as empresas nos Estados Unidos elas são obrigadas a reportar, tá, a posição delas em todos os ativos, não só em ETFs de BTC. Elas são obrigadas a reportar a posição delas numa ação, por exemplo, que nem a da Apple, Nvidia. Inclusive a gente consegue verificar isso aqui. E ele me dá algumas informações aqui referente ao quarto quadrimestre de 2024, primeiro trimestre de 2025, ou desculpa, primeiro quadrimestre de 2025 e o segundo quadrimestre que foi declarado agora no dia 30/6 de 2025, tá? E aí eu consigo ver aqui a posição, hã, a posição que todas
as empresas estão em ETF por ETF, ou no caso eu vou visualizar aqui de todos eles, né, mas eu poderia ver só a posição do IBIT, que é da BlackRock, do FBBTC, que é da Fidelity, da Grayscale, todos eles, tá. Inclusive, que eu falei para vocês aqui, ó, eu consigo ver a posição das empresas, que estão expostas também aos instrumentos da MicroStrategy, e consigo ver aqui dessas empresas como é que está a posição delas em Apple, Nvidia, Microsoft, então tem várias informações. Mas o estudo que eu quero fazer aqui é justamente em cima dos ETFs específicos, tá? E de todos eles, não só de alguns, tá? Então, só para a gente ter uma base, hoje a gente tem de ETF, eu até tenho aqui um documentinho aqui que eu comecei a fazer aqui, tá? Isso daqui, ó, é o valor total dos ETFs no dia 18/8, tá? Hoje a gente tem ETFs de Bitcoin, somando todos aqueles ETFs lá, a gente tem um total investido de 153,7 bilhões, tá? Esse é o total que a gente tem investido ali. Só que a totalidade desses ETFs que estão na mão de empresas que são obrigadas a reportar para o instrumento ali para o 13F americano, hoje somam em torno de 1.939 empresas, tá? Desculpa que eu acho que vocês não estão vendo aqui a tela, só um pouquinho. Aqui, ó. Hoje o total a gente tem 1.939 empresas que investem no ETF, que são obrigadas a fazer esse reporte para o 13F. E daqueles 153 bi que a gente tem de ETFs, somente 32 bi e 300 milhões que estão na mão dessas empresas, tá? Então, voltando lá para a telinha, eu botei aqui, ó, no total a gente tem os 153 bi. Vou circular aqui para vocês dar uma 153 bi, tá? Só que desses 153 bi, só 32 bi e 300 estão na mão dessas empresas. Então, todo o outro restante que somam 121,44 bi, hoje está na mão de pequenas empresas, empresas que não precisam, às vezes, reportar, fazer esses reportes, e principalmente na mão de pessoas físicas, tá? Tem muita. Tem muita. A gente, na verdade, tem muito. Só mudar aqui. A gente tem muita, na verdade, pessoa física investindo também em ETF. Tá? Por quê? Porque muitos às vezes não querem fazer autocustódia, que é um problema, né? E como o instrumento lá do ETF nos Estados Unidos ele está regulamentado, tem uma autocustódia com controle e é um país de primeiro mundo onde tu tem uma certa segurança jurídica, é muito mais tranquilo, muito mais fácil tu fazer o investimento através do ETF do que tu fazer uma autocustódia, onde às vezes tu acaba até tendo custos de liquidação maior. Então o ETF acabou sendo um instrumento que facilitou até para a pessoa física fazer esse investimento. Mas uma coisa que me chamou atenção, tá? Mostrar aqui para vocês. Tem empresas aqui que tem. Aqui ele está me listando o que? Ó, o nome da empresa que está investindo, tá? Me dá a informação. Ele me informa o valor do portfólio, que nem essa empresa aqui, por exemplo, essa Kingswood Wealth Advisor. É uma empresa que tem hoje investido na Bolsa Americana 1 bi e 200 milhões. E eles já têm hoje alocado em ETF 4,58%, tá? O que representa 58 bilhões. Tá? Tem casos que a gente vai ter percentuais altos, por exemplo, essa empresa aqui, essa Avenir Tech de Hong Kong, que ela tem investido no mercado americano 1 bi 300, sendo que praticamente 77%, que dá um pouquinho mais de 1 bi, tá nesses ETFs. Só que esses percentuais altos de carteira é raridade, tá? São poucas empresas. O que mais a gente vai ver é como, por exemplo, aqui a própria BlackRock,
que é detentora do ETF, mas ela tem muito pouco ETF dela mesmo, que hoje os ETFs que a BlackRock tem, não é dela, é do cliente dela. E aqui a gente está vendo o quê? A gente está vendo que a BlackRock tem patrimônio dela 5 trilhões e 200 bilhões de dólares, só que olha o percentual que ela tem alocado no ETF dela, dá menos do que 0,01%. Então, só para vocês terem uma noção o quanto ainda que eles poderiam aportar de capital nesse ETF, que é o próprio ETF deles, né? Inclusive, eles não têm o ETF deles só, tá? Se vocês verem aqui, ó, ele mostra que eles têm um percentual no ETF deles, que é esse primeiro aqui, mas eles têm também o ETF da concorrente deles, que é da Fidelity, eles têm da Grayscale, da Bitwise, tem outro aqui da Grayscale também, que é um ETF mini. Então, eu vou fazer um estudo aqui e apresentar para vocês com calma, trazendo números atualizados, tá? E mostram para nós, eu quero tirar uma média e ver quantos por cento hoje desse capital das empresas, né, digamos, considerando o portfólio que elas têm, eu quero saber quantos por cento hoje que está alocado em ETF de BTC, e eu quero trazer esse percentual para a gente mais ou menos fazer alguns cálculos, por isso que eu quero também ter uma ideia hoje também do que está investido em conta spot, tá? Mas um cálculozinho rápido que eu fiz assim por cima, porque esse documento aqui, se vocês verem, ele tem, vou trazer aqui, esse documento aqui, na verdade, ele tem total 20 páginas, tá? Então é bastante coisa. Eu tentei importar esses números aqui e tratar eles, tá complicadinho de tratar, porque quando eu importo esses dados aqui, eles vêm com alguns erros, então tem que estar conferindo um por um. Mas eu quero ter isso aqui porque eu quero fazer um acompanhamento a cada 4 meses e mais ou menos ver a posição de cada um desses caras aqui, como é que ela tá variando. Se eles estão aumentando, diminuindo, porque eu acho que isso com o tempo cada vez vai ficar mais relevante e vai mexer cada vez mais com o mercado, tá? E isso vai me auxiliar e auxiliar vocês aí também a gente saber fazer entradas e saídas mais apuradas aí com o tempo. E por isso aí, pessoal, peço de novo aí para deixar um like aí no canal. Quem puder se inscrever, se inscreva. E provavelmente vou estar fazendo um vídeo, mais um videozinho aí referente a esse estudo aqui. E trazer um estudo um pouquinho mais refinado e um pouquinho mais de informação aí para vocês. Eu acho que é bem interessante a gente estar ligado nesses detalhes. E eu quero fazer um estudo também depois referente a um investimento que o pessoal está fazendo na própria MicroStrategy, tá? E isso aqui é outra coisa que está me chamando a atenção, porque eu fui dar uma olhada aqui quem é que está investindo naqueles instrumentos deles, e uma coisa que me chamou muita atenção aqui, que boa parte que eu digo, boa parte mesmo, acho que mais de 85% de quem está investindo nesse instrumento aqui da MicroStrategy, né, são empresas de grande capital, que aí a gente pode ver aqui a Vanguard, a Capital, a BlackRock, Morgan Stanley, JP Morgan aqui. Então, eu quero entender um pouquinho mais por que esses caras estão tão pesados nesse instrumento, o que eles estão vendo que daqui a um pouco a gente não está vendo aí, para nos auxiliar aí no mercado, hein. Isso aí, pessoal. Por hoje era isso aí, agradeço. Um bom final de dia aí, boa noite a todos aí.